Falando com Paloma Totti. Paloma, pelo amor do Santo Padre, o que foi aquilo? Vem cá. Pipoca com brigadeiro. Pipoca com brigadeiro. Caramba, meu. Vem cá, teve pênalti perdido, teve lance de expulsão, teve 2 jogos, teve gol anulado, foi filme. Aquilo não foi jogo de futebol, aquilo foi um filme, né? Incrível, que roteiro. Conta tudo. Boa tarde pra vocês, todo mundo que tá aqui com a gente na Band News FM. Olha, tô um pouco debilitada. Hoje farei o Jornal da Band junto com o Eneg ao lado dele. Estou um pouco debilitada, porque tá tipo uma ressaquinha, sabe? Fui dormir muito tarde, porque o jogo já era tarde. Depois, foi tanta emoção, tanta coisa aconteceu. Pra quem gosta de futebol, né? É um prato cheio. Eu demorei muito pra pegar no sono, Eneg. Mas, enfim, estamos aqui trabalhando em pleno feriado e para falar desse jogaço que por muito tempo vai ficar na memória e tá na história como um dos melhores jogos do Brasileirão, né? Vamos começar pelo começo. Primeiro tempo impecável do Botafogo. Jogou como um time campeão, impressionante. E aí, assim, apesar dos questionamentos com relação à arbitragem que dão o tom desse campeonato, né? Não dá. O Botafogo abriu 3-0. Levou o gol, mas até aos 37 minutos do segundo tempo vencia por 3-1. Teve um pênalti para fazer 4-1 e aí perde o jogo, né? O Palmeiras consegue essa virada histórica, foi algo assim surreal. A gente viu um Botafogo inseguro, falta maturidade, até pela pressão por esse título que não vem há muitos anos. Mas um time que faz 3-0 precisa ter força mental para sustentar pelo menos a vitória, qualquer que seja. E aí entra em campo a força do Palmeiras, né? Do elenco do Palmeiras, que é muito forte, de um Endrick cheio de personalidade, assunto hoje no mundo inteiro, especialmente na Espanha. Decisivo, talentoso, e a força mental desse time que é impressionante, que está acostumado a enfrentar decisões. Nos últimos anos foram várias, então é um time muito preparado, né? Pela qualidade e também pela força mental. E o Everton, no fim da partida, ele destacou justamente o papel fundamental do técnico nesse processo mental. Ele disse assim, tem que falar do Abel. No intervalo, chegamos abatidos, claro, super normal ali no intervalo do jogo, 3-0. Imagina como estavam os jogadores do Palmeiras no vestiário. Ele falou, não é normal tomar 3 gols. E aí o Abel disse, pior que o primeiro tempo vocês não vão fazer. Vamos ganhar o segundo. Vocês vão ganhar o segundo. Então, o Everton disse que o Abel motivou num momento muito difícil de motivar, mas ele conseguiu. Então, também, assim, a inteligência, a gente sabe que o Abel tem o time do Palmeiras na mão, fez mudanças agora, depois dessa mini crise que o Palmeiras passou, e o time reagiu bem, ele deu jeito no time. Mas ontem, pela circunstância do jogo, o Abel foi emocionalmente muito inteligente, né? Agora é o seguinte, precisa ver como o Botafogo vai reagir a esse baque, a esse sacode, né? São 3 pontos de diferença agora, né? Do Botafogo para o vice-líder o Palmeiras, mas o Botafogo tem um jogo a menos ainda para cumprir contra o Fortaleza. Ainda dá para o Botafogo, mas precisa jogar como no primeiro tempo e ter cabeça, especialmente para sustentar a pressão e o resultado, né? Agora há pouco a CBF divulgou o áudio do VAR, muitos questionamentos com relação à expulsão, né? O Botafogo jogou uma parte ali do segundo tempo com um jogador a menos, mas ainda assim foi o que eu falei na abertura da coluna, não justifica a derrota do jeito que foi. Né, um aproveitamento muito baixo do Botafogo nesse retorno do Brasileirão, apenas 36,4% de aproveitamento. E aí o destaque, merece destaque o Endrick, né? Como eu falei, estampou aí as principais capas dos jornais da Europa, especialmente na Espanha, né? Porque o que acontece, o Eneg? Ele tem algumas cláusulas contratuais, ele já é um jogador do Real Madrid, né? Mas vai só a partir do ano que vem, se eu não me engano, para o Real. Com os 2 gols marcados no jogo contra o Botafogo, o Endrick chega a 10 gols na temporada. Esse número do atacante de 17 anos, ele cumpre a segunda meta estabelecida pelo contrato do jogador com o Real Madrid. Olha que interessante. Prevê o pagamento do seguinte, 2,5 milhões de euros ao Palmeiras, cerca de 13 milhões de reais a cada 5 gols que ele marca. Então, a meta anterior de 5 gols rendeu esse mesmo valor ao Endrick e agora ele cumpre mais essa segunda meta. Essa semana aí, Eneg, a gente falou do futebol mais objetivo, né? De mais força. E o Endrick consegue unir tudo isso
que esse futebol moderno pede. Personalidade e também muito talento. Mas o principal que deu gosto de ver ele falando ontem depois da partida é a vontade de jogar. É isso que principalmente também entra em campo. E ontem foi um jogo, assim, para quem gosta do futebol, foi um jogo muito legal. É isso aí. Tô te falando com o Paloma Totti que hoje apresentamos, eu e você, o Jornal da Band a partir das 7h20, transmissão simultânea aqui no Band News FM. Paloma Totti, te vejo logo mais então. Até mais tarde. Beijo, beijo. Bom feriado. Beijos.